lá falar do Mingau, do Mengão, do Flamengo, malvadão. Opa, deixa eu só trocar aqui a... Ué, essa imagem tá bizarra. Eu vou só trocar a imagem que já não... Né? Aqui, melhor. Aí. Meu Mengão campeão do mundo. Cara, é triste a gente ter... Tem quase 2 horas de programa e a maior parte foi a arbitragem. A gente não consegue falar sobre futebol porque a arbitragem atrapalha. A arbitragem atrapalha o jogo, a arbitragem atrapalha o programa. É muito ruim isso, meu irmão. A gente poderia estar falando de nossos times, reclamando dos nossos times, de uma coisa ou outra, mas sem a arbitragem para atrapalhar. O Flamengo perdeu para o Bahia, né? Acabou o tabu contra a Sene. Perdeu de 1-0 para o Bahia, com a expulsão de Danilo no início do jogo. Acho que 15, 19 minutos, alguma coisa assim. Expulsão boba, desnecessária. E aí, o que me chateia, além da expulsão, é que no mesmo lance igual, no Campeonato Brasileiro, outros jogadores levaram amarelo. Isso me dá raiva. Porque não tem critério. Não existe mais critério no futebol brasileiro. Então, mas, ok. Danilo, o Bahia joga muito bem, tá? O Ceni consegue fazer o time dele jogar muito bem. Grande Everton Ribeiro, aliás, abraço Everton Ribeiro, que tá com o mesmo câncer que eu tive. Já fez a cirurgia e espero que fique curado. Um abraço também, marido de Rani, amiga minha, que também tá com câncer de tireoide, que também fique bem. Mas aí o Flamengo não tinha o que fazer. Com um jogador a menos contra um time que sabe jogar, você meio que tá lascado. Você tem que torcer para não ter muita coisa. E aí, Samuel Lino, você foi a contratação mais cara do Flamengo todos os tempos. Você não pode perder um gol frente a frente com o goleiro, sendo que você poderia driblar, você poderia chutar melhor. E não lembro se foi ontem ou foi antes de ontem, que teve um jogo dos subóbitos e aí Romário estava jogando. Aconteceu o mesmo lance e Romário deu uma cavadinha no goleiro e fez o gol. Romário tá com 60 e poucos anos. Óbvio, Romário e Samuel Lino é um nível brutal de distância. Mas com 60 e poucos anos, Samuel Lino deveria ser um pouco melhor do que o Romário atualmente. Beleza, passou. A próxima partida do Flamengo é o clássico contra o Botafogo na quarta. E eu vou aproveitar meus 10 minutos que me restam para falar um pouco sobre a Libra, né? Outra coisa que, infelizmente, tá continuando, né? E eu vou ficar calado, Will. E já foi falado algumas vezes, inclusive Marcos trouxe semana passada, mas eu preciso trazer algumas informações que não são bem de acordo com o que está acontecendo de fato. E aí o problema, Marcos? Não, o problema é que a imprensa está trazendo informações inverídicas. E aí é complicado isso, tá? A imprensa esportiva está trazendo algumas coisas que quando você mexe um pouquinho, você diz, peraí, não, essa não é a verdade. Dentre eles, 2 jornalistas, coincidentemente, palmeirenses. Um dele está dizendo que o bingo hoje está... que Landim assinou a parte dos 30% e BAP está recorrendo de forma incorreta. É mentira. Tá? O jornalista que trouxe essa matéria e ele mostra a documentação e eu vou aproveitar, eu vou abrir aspas nesse momento. Ele fala, está aqui o documento assinado por Landim. Fecha aspas. Nessa não vai entrar bingo porque quem falou Landim foi o outro. Só que no que ele mostra, não existe a assinatura. Ele diz, eis aqui a assinatura, só que no documento que ele mostra não tem assinatura. Na parte que ele está falando. Obviamente, eu não tenho acesso ao processo, até porque está em segredo de justiça. Eu tenho acesso ao que todos os jornalistas estão falando, e aí eu tenho um pouquinho mais do que Marcos, porque Marcos odeia Mauro César e eu vejo as coisas de Mauro César também, mas é principalmente o que tem trazido o Rodrigo Matos,
que hoje em dia é o que está trazendo informações mais completas. Que eu também não sei até que ponto ele tem as informações, porque eu não tenho as fontes dele. Se essa assinatura houvesse, e aí eu vou pedir um socorro rapidinho para o nosso advogado, se houvesse essa assinatura, eu acredito, eu que não tenho conhecimento jurídico nenhum, que qualquer juiz já teria derrubado essa liminar facilmente. Né? O fato da liminar não ser derrubada denuncia que pode ser que o pedido esteja correto. É isso que eu tava pensando, porque eu fiquei olhando e, cara, peraí, se eu digo, ó, eu tô entrando aqui com essa liminar, porque eu acho que o Dibrano não tá dando atenção devida ao Flamengo. E aí o juiz olha as provas, vê o Dibrano e diz, meu amigo, desde que você entrou no Dibrano, você fala 4 vezes mais que todo mundo em todas as lives. Você tá mentindo. Liminar, tchau. É simples. O Will não precisava concordar tão fortemente, mas... porque era só hipótese, não era pra ser mais, tudo bem. Mas é isso. É verdade que o Flamengo não... Não é verdade. Até quando eu não tô, o Flamengo tem a coisa. Então, se essa liminar não tá sendo derrubada, há indícios, provavelmente fortes, de que o Flamengo tá com a razão. Ponto. O outro jornalista, também coincidentemente palmeirense, não tô citando o nome de ninguém aqui, tá? Não tô citando o nome de ninguém. Não sou louco nesse ponto. Em outros, há relatos de profissionais que eu sou. O outro jornalista está agindo... diz que o Flamengo está agindo errado por bloquear os valores. Segundo esse outro jornalista, o Flamengo deveria deixar que os valores fossem pagos, porque depois que o Flamengo recorresse, os outros times iriam pagar o Flamengo. Meu amigo, é balela. Isso é balela das maiores. Depois que esse dinheiro sair, você não vê nunca mais. Deixa eu só fazer uma pergunta por alto, tá? Pergunta retórica, nem precisa de resposta. Por que Thiago Maia tá jogando há cerca de 2 anos no Internacional sem o Flamengo receber R$1? Sem o Flamengo receber R$1. Ele continua. O Flamengo já entrou na justiça, já fez de tudo. Ele continua jogando e não foi pago R$1 pro Flamengo. Mateuzinho, quando foi pro Corinthians, o Flamengo teve dificuldade de receber. Cadê os outros times se organizar para dizer, ei, não pode. Para o campeonato, porque o Flamengo não tá sendo pago. Cara, eu sei, mais do que ninguém, que o Flamengo não conta com simpatia dos outros times por culpa nossa. Flamenguista é altamente arrogante. Eu nem sou tanto. Mas às vezes quando eu tô falando do Flamengo, parece que eu sou arrogante ao extremo. A gente não conta com a simpatia das pessoas. Mas isso é o que, usando uma palavra que Bel usou no bloco passado, honestidade. Cara, é honestidade. E aí, quando eu falo isso, deixa eu só acabar a parte dos valores. Estão demonizando o Flamengo porque está dizendo que o Flamengo não está pensando nos outros times quando bloqueia. Peço licença aqui, né? Um data vênia. Quando o Flamengo não tinha dinheiro, e aí eu vou abrir aspas para BAP. Quando o Flamengo não tinha dinheiro para comprar um papel higiênico, fecho aspas, nenhum clube oferecia ajuda. Nenhum clube oferecia ajuda. Aí então os outros clubes são demônios? Não. Era culpa do Flamengo, porque não tinha dinheiro para comprar esse papel higiênico. É culpa, por exemplo, o maior rival do Flamengo é o Vasco. Ou o jeito que o Vasco está hoje em dia. Com SAF, com tudo. É culpa do Flamengo? Não é culpa do Flamengo, é culpa do Vasco. E aí eu vou citar 2 exemplos aqui. Nós temos Marcão, que é o representante do Santos. Nós temos Bel, que é representante do São Paulo. É culpa do Flamengo que quando o Santos vem da Série B para a Série A, ele fecha o maior contrato de um jogador brasileiro para pagar esse jogador, e esse jogador talvez não esteja trazendo o retorno que o Santos queria?
Não é culpa do Flamengo. É culpa do Flamengo que o São Paulo trouxe Daniel Alves, Rames Rodrigues, Oscar e tantos outros e agora tá sem dinheiro. Não é culpa do Flamengo. Eu já falei aqui, tá? Que eu sou até um pouco contra BAP ter bloqueado. Só que depois de todas as informações que eu vi, eu não sou, não. Eu deixei de ser contra. Eu vou me... Esqueci o nome. Me retificar. Porque BAP não tá incorreto no que tá fazendo. E aí a gente chega num ponto crucial, que é a senhora Leila Pereira, que atualmente é o rosto das polêmicas no Brasil. Senhora Leila Pereira, a senhora talvez não esteja sendo muito inteligente, porque a senhora está sendo usada pelos outros clubes. É mentira minha que todos os outros clubes estão reclamando do Flamengo? Não, não é mentira. Todos os outros clubes estão reclamando do Flamengo por causa do bloqueio. Os outros presidentes estão aparecendo? Não, somente Leila. Porque é muito cômodo para os outros times. Olha, joga a cara de Leila lá, que se der problema, é ela. A gente bota notinha aqui. Dona Leila Pereira, a senhora acha que tá todo mundo do seu lado, mas não tá, não. Os outros times querem que você se lasque. Até porque o Palmeiras e Flamengo se lascando é ótimo para os outros clubes. E é. Porque quem tá há alguns anos lá em cima do futebol brasileiro? Flamengo e Palmeiras. Se o Flamengo e o Palmeiras caem, é bom para os outros. Em tese, tá? Óbvio que não é um 2+2 simples. Então, a senhora vi chegar... a gente tira o Flamengo. Bravata. Você não pode simplesmente tirar um time e ser virada de mesa. Isso é ilegal. Você tá jogando... Desculpa. A senhora tá jogando somente pro público. Uma coisa não tem a ver com a outra. Você tá negociando o valor, não tem a ver com o campeonato. Aqui o campeonato, seja o Flamengo atualmente, nesse ano, seja o Sport, você não pode retirar do campeonato. É bravata, é só falar pra galera vir aplaudir. E aí entra a imprensa esportiva brasileira, que virou um lixo. Que só faz reverberar essa história, em vez de dizer, peraí, vamos pensar, mas não. É mais fácil hoje você atacar o Flamengo ou você defender? Atacar. Tá todo mundo atacando, por que eu vou ser contrário? Por que eu vou levar hate em cima disso? Se tá todo mundo atacando, eu vou atacar também. Então, Flamengo é o malvadão? Fala o que quiser. Nessa o Flamengo tá certo. E aí a gente chega no momento que até semana passada, acho que nem Marcão nem eu, até porque não tinha saído isso, todos nós achávamos que tinha a assinatura de Landim para que essa questão da unanimidade e tudo. Não tem. A Libra, não são palavras minhas, tentou, por baixo dos panos, fazer com que passasse sem a unanimidade, sendo que é necessária a unanimidade. Então, como é que eu vou dizer que o Flamengo está errado se existia algo que era para ser unânime? Flamengo e Volta Redonda foram contrários e queriam mesmo assim ter o dinheiro. Não pode, galera. Aí você, assim, sublima, tá? Tira o nome do Flamengo. Deixa eu só te cortar. Só finalizar essa coisinha. Tá. Só sublima, tira que é o Flamengo, pensa que é o seu time. Você ia querer? Você não ia querer. O Flamengo, hoje, o Flamengo e Corinthians acho que são os que ganham mais no Brasil. É cerca de 1 bilhão e alguma coisa. Em 5 anos, do jeito que tá, o Flamengo vai perder $500 milhão. Você acha que o Flamengo vai... Ah, não, tudo bem. Vamos perder $500 milhão. Aí Leila jogou outra falácia que foi o quê? Ah, mas o Palmeiras também vai perder. O Flamengo perderia 100 milhões, o Palmeiras perderia 7. Cara, por favor. Aí não tem como, vai, Marcão. É só pra... até eu falei isso semana passada aqui. Na minha visão, né, no conhecimento jurídico que eu adquiri durante os anos aqui, trabalhando como advogado,
este segredo de justiça que o Flamengo pediu não deveria ter sido concedido. Isso atrapalha. Concordo. Aí ficou a impressão que o Flamengo fez de propósito para evitar que chegasse em todo mundo as informações do processo. Se o Flamengo tem razão, por que pedir segredo de justiça? Exato, A impressão exatamente. que passou. É isso mesmo. Esse segredo de justiça atrapalha muito, que a gente não consegue visualizar o processo, a gente não tem ideia do que está acontecendo lá. E aí a gente fica só no campo. E não só a gente, como a imprensa inteira, fica só no campo das conjecturas. Todo mundo tentando adivinhar o que está acontecendo. E ninguém sabe realmente o que está acontecendo lá. Né? Então, se eu sou o juiz da causa, com todo respeito ao doutor aí, eu não teria dado o segredo de justiça, porque não justifica. Sim. De verdade, e aí, não justifica. Finalizando, já que meu tempo foi, eu entendo o Flamengo ter pedido, tá? E aí vai a questão do juiz conceder ou não, você sabe mais do que todo mundo, vai do juiz. Eu tenho meus interesses, eu posso pedir qualquer coisa. Igual o lá que o Will falou, do cara falou, eu quero que não seja mais investigado. Você pode pedir. Você aceita... Pedir é direito, todo mundo pode. Se aceita é outra questão. E aí, pro Flamengo, é melhor o segredo de justiça, por quê? Porque eu acho que a imprensa iria cair matando em cima do Flamengo, mesmo o Flamengo com razão. Né? Porque parece... E aí, eu falo hoje, dia 12/10, as informações que eu trago são o que tenho até hoje. E aí eu fui ver imprensa contrária e imprensa a favor do Flamengo, e um cara que eu acho que é muito imparcial, que é Rodrigo Matos, do UOL, que pelo menos até agora, o que eu vi, ele tem falado só em cima dos fatos. Ele fala, o fato é esse, isso aqui e ponto. Eu não vi ele tomando partida, não sei nem se ele é flamenguista ou se ele torce para outro time. Então eu acho que a gente tem que ir atrás de informação para ser feito o que é correto. E aí parar essa coisa dos clubes, o Flamengo é o malvado, não. Cada um de vocês tem culpa por o time ter chegado onde chegou. E a última coisa, tanto o Palmeiras, principalmente com a senhora Leila Pereira, quanto os outros, fazendo isso, estão desvirtuando muito do futebol, da mesma forma que quando a gente mira só em Ramon, Abate e Abel, a gente deixa de mirar na CBF, que é o principal problema.